E aqui vamos registrar agora a colocação da pedra de mármore. Ó. Todos empenhados, a pedra foi suspensa e agora é a parte de fazer as escoras. Está ali todo mundo ajudando, pensando ali para ver se a massa prende. E agora, né, conforme estamos escorando aí, vamos colocar a pedra bem fixada no lugar e escorada. Até a massa secar. Isso aí é tipo um mutirão. Quem tá passando tá ajudando, olha lá. O pessoal ajudou, deu uma forcinha. E o drone tá registrando. Vamos lá, drone, registra aí. Todos ajudando, a obra seguindo. E o drone dando as suas voltinhas aqui, registrando aqui os momentos. Quem está passando, ajudando. E segue aqui a colocação da pedra. Vamos aqui para outro ângulo. Vamos mostrar. O drone também pega. Fiscalização de obra. Tá aqui o pedreiro, né? Passando ali as instruções e os outros ali vindo na colocação. Pedra de mármore, né? Pesada, mas ela vai para o lugar. Sido colocado com toda a cautela, com toda a calma, dentro do limite ali de segurança. Está sendo presa. E aproveitamos que o drone estava por aqui, por que não registrar? Por que não deixar gravado? Então, nesta manhã aqui de domingo, foi feita aqui essa colocação. Valeu, gente. Obrigado por ter assistido. Um abraço.